Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, reunido como igreja, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo Sem Parede, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, graça e paz, mais uma vez. Então, abençoado, dando continuidade aqui, 10 minutos da leitura da Bíblia com a mente de Cristo, lendo e explicando para vocês com a mente de Cristo. Nós paramos aqui em Efésios 2,14 e eu vou repetir para vocês e explicar mais uma vez. Antes, porém, contudo, todavia, eu queria pedir que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, vai lá no sininho para que você receba todas as notificações pelo YouTube. Olha, continuando aqui, lendo aqui só 10 minutinhos, que eu não estou com a garganta legal. Efésios 2,14, eu vou repetir, porque é Paulo falando aos Efésios, da geração de Paulo, como eu já expliquei, e que nós, nem tudo aqui da leitura da Bíblia, você pode aplicar para você. Entende, abençoado? Toda a leitura da Bíblia é somente para tu entender o que foi, para quem foi e para quem para o mundo vindouro, para a eternidade. Isso sim é para nós. Entende, abençoado? Mas você não pode aplicar tudo que tem na Bíblia para você. Porque não é para você, não é para mim, não é para nós. Então, olha, Paulo falando aqui aos Efésios, da geração dele, da geração de Paulo, e que nós nem existia o Brasil, ele diz assim, olha, porque ele, Cristo, é a nossa paz. Não a nossa paz, nem a minha e nem a tua. Ele está falando deles. Paulo está falando com eles lá. Mas agora, aliás, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos o quê? Ambos os povos que existiram na geração dele lá, de Paulo. Entende? Na geração, naquele século, na primeira geração da era cristã. Ou seja, os judeus e os gentios, que após o ano 70, como eu já expliquei, não existe mais grego, não existe mais gentil, não existe mais judeus, não existe mais homem e nem mulher. Nós somos um só em Cristo, o Espírito. Então, Paulo diz para eles lá, não para nós, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, de judeus e de gentil, fez um só, ou seja, a Israel celestial. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Então, como eu já expliquei para vocês, né? Essa parede de inimizade que existia dentre os judeus daquela geração, dentre os judeus daquele período de tempo do mundo Aion, do período da lei, era o quê? Era a primeira aliança, era o templo. Entende, abençoado? Então, Deus, ele derrubou essa parede. Como? Cumprindo toda a primeira aliança, né? E derrubando o inimigo deles, que era o templo, e que fez um único povo, a Israel celestial. Entendeu, abençoado? Isso é a maneira correta de você ler a Bíblia e de você entender. Não é essa macumba que está aí fora, abençoado. Lá em 1 de Coríntios 15:46, diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Então, as coisas espirituais é discernida espiritualmente. E esse discernimento não é de mim e não é de você. Não é do Geraldo e nem é do irmão Messias. E tantos outros que pregam a graça. Porque toda a honra e toda a glória e todo o entendimento e toda a fé, tudo é dele, abençoado. Olha, às vezes, né, eu vou pregar esse evangelho
para algumas pessoas, tentando levar o entendimento do que foi e para quem foi, e que nós temos que ter um entendimento de que nós já nascemos com tudo, né? Então, as pessoas dizem assim, Marlira, isso daí é muito difícil, isso aí é muito difícil de entender. Abençoado, deixa eu falar uma coisa para vocês, todos vocês que me ouvem através do mundo inteiro, através do YouTube, através desse canal maravilhoso, do qual agora nós temos oportunidade de falar, porque antes disso, antes da internet, só esses ladrão que enganam o povo é que tinham a oportunidade de ter acesso à mentira deles. E eles enganam e continuam enganando. Mas milhares e milhares de pessoas já entenderam esse evangelho. Então, deixa eu te falar, para você que acha que isso aqui é difícil, entender o evangelho não requer estudo, abençoado. Não requer faculdade. É ao contrário, se tu tem faculdade e se você não tem o Espírito de Deus, aí é que tu não vai entender, abençoado. Tu só vai enganar. Então, deixa eu falar para a senhora de 60 anos, de 70, de 80, de 90, de 100, para as senhoras e aos senhores. Vocês que nunca entraram dentro de uma sala de aula, vocês que não sabem escrever o nome, vocês que são super analfabeto e que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Que esse país está lotado disso, infelizmente. Acredite, esse entendimento não é dado por sala de aula. Esse entendimento é dado pelo Espírito Santo. Entende? E quanto mais analfabeto você for, se você for um eleito de Deus, você vai entender isso daqui tudo direitinho, abençoado. E vai até pregar. Porque esse entendimento não é dado por homem, abençoado. É dado pelo Espírito Santo que já habita em nós, que já vive em nós. Entende? E que você precisa crer. Porque, abençoado, a única forma de você não entender o ministério do Espírito, né? A única forma de você não entender o ministério do Espírito é você não ser um eleito de Deus. É você não ser um espírito revestido de carne. É você ser um homem natural. Entende, abençoado? Porque é 1 de Coríntios 15, 46. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. E quem é que discerne? O homem espiritual. E quem é que é o homem espiritual? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, o homem espiritual é aquele que já tem o Espírito de Deus habitando em nós, morando em nós. Entende, abençoado? Então não se preocupa se você sabe ler ou não sabe ler. Se você é novo ou se você é velho. Porque esse entendimento não é nosso, abençoado. Então, olha, Efésios 2,15. Efésios 2,15, olha. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, olha, Jesus de Nazaré era um judeu e que era o véu que encobria o Deus que estava dentro dele, de Jesus de Nazaré. Entende? Olha, nós, o Haroldo Lira, é o véu que encobre o Filho de Deus que está dentro de mim, que eu não consigo ver. Por quê? Porque é espiritual e eu sou o véu. Então, como é que eu tenho um entendimento de que eu sou um filho de Deus revestido de carne e que eu sou embaixador de Cristo e que eu estou aqui representando a minha pátria, que não é o Brasil? Como?
através do Espírito que habita em mim, que testifica que eu sou filho dele. Como? Através do entendimento, abençoado. Através do discernimento. Então, Jesus de Nazaré, ele era o véu que impedia que ele lá visse que Deus estava lá no meio deles. E que Filipe disse para ele, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse para ele, Filipe, eu tenho estado convosco o tempo todo, e tu pergunta, mostras o Pai? Não tem Pai para mostrar, Filipe, eu sou o Pai. Então, como ele estava vendo somente o homem, né? Ele estava vendo somente o homem, então ele não conseguia ver que ele, Jesus de Nazaré, era o Pai, que estava dentro dele. Então, abençoado, e que ao mesmo tempo era filho. Jesus de Nazaré, né, foi o único homem carnal da face da terra, do qual foi filho de Deus. Entende? Aquele homem ali, aquele Jesus de Nazaré, era o único filho na face da terra que era filho de Deus. E nós? Nós não somos filhos de Deus. O Haroldo Lira não é filho de Deus. Eu não fui concebido do Espírito Santo, abençoado. Eu fui concebido de uma relação sexual entre homem e mulher. Então, o meu pai é o marido da minha mãe. O meu pai terreno. E o meu pai espiritual é Deus. Mas do Haroldo Lira, não. Do Espírito que se revestiu da carne de Haroldo Lira. Então, ele diz, olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, para que serviu a carne de Jesus de Nazaré? Para cumprir a primeira aliança, né? E anular a primeira aliança. E que não foi para mim, e que não foi para você, e que não foi para o gentio. Foi somente para eles, para os judeus. Por quê? Porque eles estavam mortos em suas transgressões. Eles estavam sobre o domínio da lei de Moisés. Então, se fez necessário que Deus cumprisse a primeira aliança, né? Ele pôs fim à primeira aliança. Então, para que serviu a primeira aliança? Para o cumprimento da lei, para o cumprimento dos mandamentos e ordenanças da lei de Moisés, para que o gentio fosse aproximado, não nós, tá? Não nós, o gentio da geração deles. Após o ano 70, como eu já expliquei, não tem mais judeus, não tem mais gentio. Somos um só em Cristo, que não era nós, que nós não existia. Entendeu, abençoado? Então, olha, então a carne de Jesus de Nazaré veio para o cumprimento da lei, para pôr fim à primeira aliança, né? Para que a primeira aproximasse eles, fazendo, para que criasse um novo homem, sem transgressão. Então, dito essas coisas, graça e paz, e até a próxima.